pessoal! Hoje nós vamos estudar a Lei 12.305 de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mais uma lei muito cobrada em prova, tá bom? E mais uma aula recheada de questões para vocês estarem fixando o conteúdo, beleza? Bom, se você está aqui pela primeira vez e não se inscreveu no canal ainda, não deixe de fazer, aproveita e ativa o sininho também para vocês estarem recebendo avisos sempre quando eu lançar o conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então, bora começar! Bom, pessoal, a Lei 12.305 de 2010 tem como matéria Política Nacional de Resíduos Sólidos. O primeiro artigo dessa lei diz o seguinte: esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e também ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Então, pessoal, essa lei vai disciplinar o gerenciamento dos resíduos sólidos, dispondo sobre princípios, objetivos a serem cumpridos, instrumentos que tornem possível, a efetividade dessa lei. Então, o gerenciamento dos resíduos sólidos, incluindo os resíduos perigosos, é matéria dessa lei, tá? Integrando esse gerenciamento às responsabilidades de quem gera esses resíduos, os geradores e também ao poder público. Primeiro parágrafo do artigo 1º. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Então, pessoal, todas as pessoas que realizam atividades capazes de gerar resíduos sólidos estão sim sujeitas à observância dessa lei, ou seja, elas devem cumprir as normas disciplinadas por essa lei, tá bom? E que pessoas são essas? Podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, O caso das pessoas jurídicas pode ser uma entidade, uma empresa, por exemplo, de direito público, que se destina aos interesses da coletividade, ou de direito privado, que se destina aos interesses dos particulares, que sejam responsáveis direta ou indiretamente pela geração desses resíduos, beleza? O segundo parágrafo do artigo 1º diz o seguinte: esta lei não se aplica aos rejeitos radioativos que são regulados por legislação específica. Então, pessoal, a Lei 12.305, que nós estamos estudando, não se aplica aos rejeitos radioativos. Por quê, pessoal? Por conta do alto nível de periculosidade desses rejeitos, por serem capazes de gerar contaminação. Deve-se ter todo um cuidado em relação ao seu acondicionamento, ao seu manuseio, tá? Então, essa lei não se aplica a rejeitos radioativos que serão tratados por lei específica. Vamos para a nossa primeira questão da CESP ou SEBRASP, que diz o seguinte: acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos e também da Política Distrital de Resíduos Sólidos, julgue o item que se segue. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata da gestão integrada e do gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os rejeitos perigosos e radioativos. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Bom, pausa o vídeo, analisa e me diz. Nós vimos no artigo 1º dessa lei, mais precisamente no parágrafo 2º, que a Lei 12.305 não se aplica aos rejeitos radioativos por conta do seu alto potencial de contaminação. Então, eles serão tratados por lei específica. Portanto, pessoal, essa questão está errada. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: as competências dos geradores dos diversos tipos de resíduos sólidos, incluindo os perigosos e os radioativos, dentro da cadeia da gestão de resíduos, são definidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 2010. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, percebam o quanto que o parágrafo 2º do artigo 1º ele é cobrado em prova, Mais uma questão falando dos rejeitos radioativos e que não são incluídos, tá? Não são tratados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, pessoal, essa questão está errada. Agora nós vamos falar das definições trazidas por essa lei. Bom, para efeito desta lei, entende-se por acordo setorial, ato de natureza contratual, firmado entre poder público e fabricante, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
Então, pessoal, o acordo setorial é uma cooperação que inclui todos que de alguma forma participam do ciclo de vida de um produto, seja na sua fabricação, na sua importação, distribuição, comercialização. Então, o acordo setorial, ele firma essa responsabilidade que tem que ser compartilhada por todos os envolvidos. Área contaminada, local onde há contaminação causada pela disposição regular ou irregular de quaisquer substâncias ou resíduos. Então, pessoal, a área será considerada contaminada quando tiver ali, substâncias ou rejeitos, resíduos, que alterem as suas condições naturais. Área órfã contaminada. Área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis. Então, a área será considerada órfã contaminada quando não for possível identificar os responsáveis pela disposição inadequada e irregular, que tenha causado a contaminação dessa área. Ciclo de vida do produto. Séries de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Então, pessoal, o ciclo de vida é um conjunto de etapas que o produto ele segue, desde o desenvolvimento desse produto, quando ele ainda está sendo idealizado, ele não foi nem produzido, até o momento que ele é consumido. E depois, ele é depositado, condicionado ou descartado. Então, esse produto vai seguir uma série de etapas que juntas formam o ciclo de vida desse produto. Coleta seletiva. Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. Então, a coleta seletiva ela envolve a separação dos resíduos de acordo com a sua natureza, no momento do descarte. Uma vez que esses resíduos já estão segregados, já estão separados, torna-se mais eficiente e também mais segura a sua coleta. Isso ocorre, por exemplo, quando descartamos a matéria orgânica numa lixeira de cor marrom, o papel e o papelão na lixeira de cor azul, o vidro na lixeira de cor verde, por aí vai. Controle social. Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos. Então, pessoal, o controle social está relacionado com meios, procedimentos que assegurem que a informação seja acessível a todos e também que garantam a participação ativa da comunidade na implementação de avaliação de políticas públicas que se destinem a quê? Que se destinem à política de resíduo sólido. Destinação final ambientalmente adequada. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SNVS, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e do SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Entre elas, a disposição final, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e também minimizar os impactos ambientais negativos, adversos. Bom, pessoal, a destinação final ambientalmente adequada é como o próprio nome diz, é o descarte desses resíduos. Ele tem que acontecer de que forma? Seguindo, todos os parâmetros legais, tem que ocorrer de forma segura, de acordo com a natureza do próprio resíduo. E também, a depender dessa natureza, vai incluir meios de reaproveitamento desse material, sem que haja modificação das propriedades químicas dele, por exemplo. Já no caso de reciclagem, o material ele vai passar por alterações quanto às suas propriedades químicas, sendo utilizado como matéria-prima para um novo produto, ou ainda também a compostagem, que é descartar essa matéria orgânica para se fazer um composto, que irá enriquecer os solos por conta da decomposição dessa matéria orgânica, vai resultar na liberação de sais minerais. E além disso, também é possível reaproveitar resíduos para a produção energética, como ocorre com a biomassa. Ou seja, pessoal, o resíduo sólido ele pode retornar ao seu ciclo produtivo de diferentes maneiras. E isso está relacionado com a destinação final ambientalmente adequada. Disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança e também minimizar os impactos ambientais adversos. Então, no caso da disposição final ambientalmente adequada, o cuidado se volta para o local onde esses resíduos serão depositados,
que deve atender a parâmetros legais, né? Essa distribuição em aterros sanitários tem que atender às normas de saúde pública, de segurança, para se evitar contaminação, tanto em relação ao ser humano, como também em relação ao meio ambiente. Geradores de resíduos sólidos são pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluindo o consumo, tá? Então, os geradores de resíduos sólidos é quem, por meio de suas atividades, ou até mesmo através do consumo, produz resíduo, o que inclui nós, pessoas físicas, e também pessoas jurídicas, empresas, entidades, por exemplo. Gerenciamento de resíduos sólidos. Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e também a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma dessa lei. Então, pessoal, o gerenciamento de resíduos sólidos inclui uma série de etapas, desde a coleta até a destinação final que você vai dar para aquele resíduo, que tem que ser uma disposição ambientalmente adequada, como nós já vimos, né, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos ou também com o Plano de Gerenciamento desses resíduos. Gestão integrada de resíduos sólidos, conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, a gestão integrada de resíduos sólidos inclui uma série de ações que buscam alternativas, soluções, para que esse resíduo sólido atenda às premissas de sustentabilidade, considerando as diferentes dimensões, né, as quais os resíduos sólidos estão relacionados. Muitas vezes, né, quando nós pensamos em lixo, nós colocamos uma ideia negativa de algo que não serve mais, que é meramente descartável. Só que o lixo, melhor dizendo, né, o resíduo sólido, muitas vezes é a fonte de renda de uma pessoa, como de um catador, por exemplo. O resíduo sólido ele pode ser reciclado e com isso ele passa a ter um valor associado, sendo a base econômica, pessoal, de muitas pessoas. Então abrange diferentes dimensões, beleza? Logística reversa. Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então, pessoal, a logística reversa ela é considerada um instrumento econômico. Por quê? Porque esse processo ele é pensado numa lógica de retorno dos resíduos à fonte produtora do material, né, que hoje é um resíduo. Porque esses resíduos eles podem ser reaproveitados. Os seus componentes, né, serão utilizados em novos ciclos produtivos ou até mesmo nos mesmos ciclos, de modo que a destinação final ela seja o quê? Ela seja ambientalmente adequada. Padrões sustentáveis de produção e consumo. O que é isso? É a produção e consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades de gerações futuras. Então, pessoal, padrões sustentáveis de produção e consumo se relacionam com a produção e consumo dos bens que ocorrem em bases sustentáveis. É consumir produtos de modo a suprir as suas necessidades, mas sem comprometer o bem-estar ambiental, a qualidade ambiental, e nem que isso afete as necessidades das próximas gerações. Ou seja, está totalmente relacionado a que tipo de práticas? Práticas de desenvolvimento sustentável. Reciclagem. Processo de transformação de resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. Eu já tinha adiantado para vocês, né, o conceito de reciclagem, que é diferente do conceito de reaproveitamento, né, como já vimos. No caso da reciclagem, ocorrem alterações na composição física, na composição química ou biológica. Basicamente, aquele produto ele vira outro, completamente diferente. Para ficar mais claro, pensar da seguinte forma: o produto reciclado ele tem, digamos assim, a sua carcaça aproveitada para servir de matéria-prima ou insumo para novos produtos. Ou seja, ele é completamente transformado.
E rejeitos, gente, o que é rejeitos? São resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Gente, no caso de rejeitos, não há mais o que se fazer em relação à questão de reaproveitar e de reciclar, por exemplo, né? Já que se esgotou todas as possibilidades de tratamento e recuperação desse resíduo. Então, nesse caso, só resta mesmo fazer a disposição final dele, que tem que ser ambientalmente adequada. Resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? São materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigada a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e também líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, para poder ficar claro, vamos lá. O que é resíduo sólido, pessoal? É o resultado das atividades humanas. São substâncias, materiais, objetos que vêm dessas atividades, né? Que se encontram no estado completamente sólido ou semissólido, que não tem uma consistência 100% sólida, tem uma certa viscosidade, digamos assim. Assim como substâncias gasosas ou líquidas contidas em recipientes sólidos, que não podem ser tratados como esgoto por conta das suas particularidades. Então, tudo isso é considerado resíduo e tem que ter uma disposição ambientalmente adequada. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. É o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e também dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta lei. Gente, responsabilidade compartilhada é como o nome diz. A responsabilidade pelo resíduo geral dela não se restringe apenas ao consumidor final, por exemplo, mas é compartilhada entre todos os envolvidos, fabricantes, distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares dos serviços públicos de limpeza. E por que essa responsabilidade ela é compartilhada? Porque dessa forma reduz as chances de impactos ao meio ambiente e também à saúde humana. Reutilização, pessoal, o que é reutilização? Processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. Eu também já tinha adiantado para vocês um pouco sobre o conceito de reutilização, né? Que nesse caso, reutiliza o produto sem que haja alteração na sua composição biológica, física ou química, diferentemente da reciclagem que nós vimos que há sim essas modificações. Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades previstas no artigo 7º da Lei 11.445 de 2007. Bom, pessoal, essa lei ela estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, né? Então, para efeito dessa lei, o Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos é composto por algumas atividades, tá? Como atividade de coleta, de transbordo, de transporte de resíduos, de triagem para fins de reutilização ou reciclagem, de tratamento também, de compostagem, de destinação final dos resíduos gerados, de varrição de logradouros públicos, limpeza de dispositivos de drenagem e águas pluviais, de limpeza de córregos e outros serviços, tá? Como a poda, capina, raspagem, enfim. Então, pessoal, o Serviço Público de Limpeza Urbana inclui uma série de atividades, tá? Como a coleta, o transbordo, que é essa transferência de resíduos de um lugar para o outro. O transporte, a triagem, que é a separação, a segregação desse resíduo sólido, dos resíduos sólidos, para que seja possível reutilizar ou reciclar. O tratamento, a compostagem, além da varrição, que é a limpeza dos espaços públicos. Então, inclui muitas atividades, ok? Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: área órfã contaminada é aquela em que os contaminantes presentes não apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Bom, nós vimos no 3º artigo da Lei 12.305 de 2010, né, que é a lei que nós estamos estudando, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que a área órfã contaminada, como o próprio nome diz, é sim uma área contaminada, mas que não foi possível identificar os responsáveis pela disposição dessa contaminação, tá? Se é uma área contaminada, é claro que há sim risco para a saúde pública e também para a qualidade ambiental. Portanto, pessoal, essa questão está errada. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: a responsabilidade compartilhada prevê que os comerciantes e os consumidores finais serão os únicos responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Nós vimos no terceiro artigo dessa lei, mais precisamente no inciso 17, que a responsabilidade compartilhada não inclui apenas os comerciantes e os consumidores finais, mas todos que de alguma forma estão envolvidos no processo, como também os fabricantes e os distribuidores, por exemplo. Por isso, pessoal, a questão está errada. Agora vamos estudar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O artigo 4º diz o seguinte: a Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com os estados, Distrito Federal, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Então, pessoal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela irá se basear em alguns princípios. Também vai se fazer valer de instrumentos, vai ter metas a serem cumpridas, ações a serem executadas, de modo a dar uma destinação ambientalmente adequada aos resíduos, reduzir com isso os riscos ao meio ambiente, à saúde pública, através de uma gestão integrada e que serão adotadas essas ações pelo governo federal, mas que também pode incluir a participação dos estados, do DF, dos municípios e até mesmo de particulares em um regime de cooperação. O 5º artigo dessa lei diz o seguinte: a Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente, e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental e também com a Política Federal de Saneamento Básico, tá? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está totalmente articulada, está totalmente associada com a educação ambiental e também com a política de saneamento básico, tá? Elas têm que estar alinhadas. Agora vamos estudar os princípios e objetivos dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, segundo o artigo 6º, são a prevenção e a precaução, ou seja, criar meios para evitar contaminação, riscos à saúde das pessoas e também danos ao meio ambiente, cuidar para que essas situações elas não ocorram. O poluidor pagador, que é quem gera a poluição através de suas atividades, e com isso deve assumir os custos para reparar os danos causados. E também um protetor recebedor. Nesse caso, é quem de alguma forma protege o meio ambiente através de atitudes e ações ecologicamente corretas, e por isso acaba sendo compensado de alguma forma, tá? Por conta dessas atitudes. Mais um princípio é a visão sistêmica na gestão de resíduos sólidos, que considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Então, pessoal, a visão sistêmica é enxergar o todo, é entender que a gestão dos resíduos sólidos inclui uma série de situações, abrange várias dimensões, que não é só o meio ambiente em si, mas também fatores sociais, econômicos, tecnológicos, de saúde pública, entre outros. Mais um princípio é o de desenvolvimento sustentável. Nós já vimos esse conceito em outras aulas, O desenvolvimento sustentável é a busca pelo meio termo, digamos assim, na qual utiliza-se os recursos oferecidos pela natureza para que haja desenvolvimento econômico e também para atender às nossas necessidades, de subsistência mesmo. Mas sem que haja comprometimento desses recursos, que eles sejam mantidos na natureza, de modo que as próximas gerações também tenham acesso a tudo isso e que o meio ambiente ele seja preservado. Mais um princípio é a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível no mínimo equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Então, pessoal, a ecoeficiência também é um princípio, que está relacionado com a utilização eficiente de bens e serviços, respeitando a capacidade de suporte do planeta, é atender às necessidades humanas e levar qualidade de vida ao mesmo tempo que se reduz os impactos da natureza. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. Então, a cooperação de todos, seja poder público, empresa, usuários, comunidade de um modo geral. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos,
que é aquela responsabilidade que envolve todos que, de certa forma, participam do ciclo de vida desse resíduo. O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Então, nesse caso, pessoal, é a compreensão de que o resíduo não é meramente um lixo, algo a ser descartado, mas possui um valor econômico e também um valor social, porque gera trabalho, gera renda e também promove a cidadania. O respeito às diversidades locais e regionais, então o respeito às singularidades de cada local e também das diferentes regiões, né, em relação a essa política de resíduo sólido. O direito da sociedade à informação e ao controle social. Então, a Política Nacional de Resíduo Sólido também tem que se basear, né, ter como princípio o controle social, tornando as informações acessíveis a todos, além da razoabilidade e também da proporcionalidade, né, que são conceitos jurídicos, né, ligados ao bom senso, à coerência nas ações, ok? Vamos para mais uma questão que diz o seguinte: a Política Nacional de Resíduos Sólidos inclui os princípios da prevenção e também da precaução, do poluidor-pagador e do protetor-recebedor e do desenvolvimento sustentável. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, segundo o 6º artigo dessa lei, prevenção e precaução, poluidor-pagador e protetor-recebedor, além de desenvolvimento sustentável, são sim princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Portanto, a questão está certa. Pessoal, vamos agora entender quais são os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, segundo o 7º artigo, são proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, proteger o bem-estar das pessoas, as condições de saúde da comunidade e também proporcionar qualidade ao meio ambiente, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, pessoal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem como objetivo evitar ao máximo gerar resíduos, né, reduzir a quantidade desses resíduos no meio ambiente, reutilizá-los ou ainda reciclá-los, fazer o seu devido tratamento e, se não for possível, colocá-los de volta, né, ao seu ciclo produtivo, fazer a sua disposição final ambientalmente adequada. Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem como objetivo incentivar, estimular, promover adoções de padrões de produção e consumo que estejam em bases sustentáveis. Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem como objetivo a implementação, adoção e também melhorias em tecnologias limpas que não gerem gases poluentes, por exemplo, para que dessa forma, né, se reduz os impactos negativos adversos ao meio ambiente. Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem como objetivo minimizar a quantidade de resíduos gerado e também o volume de resíduos considerados perigosos, evitando com isso o quê? Evitando riscos ao meio ambiente e também às pessoas. O incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de matérias recicláveis e reciclados. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem como objetivo estimular as empresas, as indústrias, para que elas adotem práticas recicláveis, por exemplo. Gestão integrada de resíduos sólidos, que é o gerenciamento desses resíduos articulados com outras práticas sustentáveis e também de forma participativa e integrada. Articulação entre as diferentes esferas de poder público e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos. Então, a busca pela cooperação, por parcerias técnicas e também financeiras para que se tenha uma gestão eficiente, isso em relação aos resíduos sólidos. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos. Então, é importante que as pessoas envolvidas no manuseio, em qualquer outra etapa, né, do ciclo de vida daquele resíduo, seja capacitada, seja consciente. Por isso, é importante que haja essa capacitação técnica. Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e também de manejo de resíduos sólidos, com a adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira. Então, pessoal, também é importante, né, que os serviços públicos de limpeza urbana e também de manejo dos resíduos sólidos atuem de modo a possibilitar a recuperação dos custos associados aos serviços prestados, tá?
Também o objetivo, da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a prioridade nas aquisições e contratações governamentais. Então é importante, pessoal, que haja esse tipo de incentivo, que se priorize a contratação governamental daqueles que utilizem produtos reciclados e recicláveis, por exemplo, que utilizem produtos que são capazes de ser reciclados em algum momento, em razão da sua natureza. Também daqueles que priorizem a utilização de bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Então, aqueles que se preocupem em atender às condicionantes ambientais, que funcionem em bases sustentáveis. Também priorizem aqueles que integram os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Ou seja, aqueles que incluem os catadores em sua gestão compartilhada. Aqueles que priorizam, que incentivam, que estimulem a implementação da avaliação do ciclo de vida do produto. Aqueles que implementam sistemas de avaliação em relação ao ciclo de vida do produto. Aqueles que priorizam, que estimulam, que incentivam o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e também o reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluindo a recuperação e o aproveitamento energético. Então, aqueles que planejam, que gerenciam os resíduos sólidos pensando no seu reaproveitamento, criando condições para isso, incluindo a produção de energia através da biomassa, através da matéria orgânica. Bom, pessoal, aqueles também que priorizam, que estimulam a rotulagem ambiental, que está relacionado com a presença de um selo ou de um rótulo, que traga informações sobre a sua produção, a sua destinação, enfim, que traga informações ambientais sobre o ciclo de vida daquele material. E também aqueles que priorizem o consumo sustentável, que é consumir produtos e serviços de forma controlada, de forma consciente. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: estará em consonância com os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos o Centro de Triagem de Resíduos que promovam a integração dos catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Nós vimos no 7º artigo, que fala sobre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais precisamente no inciso 12, que um dos objetivos dessa política é a realização de ações que envolvam os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Portanto, pessoal, a questão está certa. Vamos à nossa última questão desse vídeo, tá bom? Vamos lá, que diz o seguinte: no âmbito da administração pública e da gestão de resíduos sólidos, as contratações devem priorizar a aquisição de bens, serviços e obras que considerem padrões de consumo ambientalmente sustentáveis. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Nós vimos também no 7º artigo, mais precisamente no inciso 11, que há sim prioridade de contratação. A linha B diz que uma dessas prioridades são daqueles que utilizem bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Portanto, pessoal, a questão está certa. Fala, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, Se você curtiu, não deixe de deixar um like e também um comentário, que eu gosto muito de estar recebendo, tá bom? Bom, por hoje é só, bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!